Irmãos, esse tema finanças na igreja, de uns tempos para cá se tornou um tema bastante sensível, delicado para se tratar. Infelizmente, a gente tem, na nossa sociedade, na sociedade brasileira, a gente tem sido bombardeado por desinformação a respeito da área de finanças. E essa desinformação tem colaborado negativamente para espantar mesmo algumas pessoas do verdadeiro evangelho, da sã doutrina, infelizmente. E o nosso objetivo essa manhã aqui é justamente trazer essa palavra, através da Bíblia, através da palavra de Deus, de correção para tudo isso. Eu sei que alguns aqui já conhecem o tema, não é um tema novo para alguns, mas talvez a forma como vai ser apresentado seja um pouquinho diferente daquilo que você já ouviu. Eu queria começar colocando para vocês que não importa a faixa etária, não importa o local, não importa onde, a palavra de Deus precisa ser lida. Brilhante o trabalho da CB Moema de fazer um trabalho com as novas gerações. Acho que a gente precisa começar com as crianças, com os jovens. E não importa se a pessoa é mais idosa, as distorções estão por aí. Até mesmo pessoas que, de repente, leem a Bíblia de vez em quando, muitas vezes são levadas aí por outras doutrinas, por outros ensinamentos, e a gente acredita isso ao púlpito. Louvamos a Deus porque o púlpito da CB Moema nós temos uma palavra, uma direção baseada na sã doutrina, e aqui não é apenas um elogio ao pastor André Gava que está aqui, mas é a verdade. Nós temos visto e presenciado o quanto a CB Moema tem tido o cuidado com a palavra de Deus. E isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Mas aí fora a gente não pode falar a mesma coisa. Infelizmente, nós somos bombardeados por inverdades. E quais são as, digamos assim, eu vou dar só uma passada para vocês, para que a gente possa, de alguma forma, nos situarmos. Eu não posso nem falar que são professores ou pastores o que a gente tem por aí. Muitos são até impostores mesmo. Vamos falar claramente. E Paulo, já naquele tempo, já dava esse aviso de que virão falsos mestres, virão pessoas que vão falar em nome de Deus e, na verdade, elas estão preocupadas com o seu próprio bolso. Tá, mas e aí, como é que a gente identifica esses mercadores da fé aí? Como é que a gente faz, né? Pela narrativa deles você percebe. E a partir do momento que você tenha um pré-conhecimento da palavra de Deus. Muitos só vão pregar prosperidade financeira. E esse é o grande dilema, esse é o grande mal, digamos assim. Eles acabam normatizando partes, principalmente do Antigo Testamento, da palavra de Deus. O que é normatizar? É pegar um exemplo de um personagem, de um herói da fé bíblico, e achar que você vai ser idêntico a ele em todos os sentidos. Irmãos, não é isso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma experiência de vida com Deus. Nós aprendemos muito com o Antigo Testamento, com as experiências dos heróis da fé. Isso tudo é verdadeiro. Mas achar que vai acontecer exatamente, identicamente, o que aconteceu com ele, acontecer com a nossa vida, hoje, 2.000, 3.000 anos depois, sinais vermelhos acesos, sinais amarelos acesos. Tem alguma coisa errada aí. E isso é acabar normatizando, digamos assim, a palavra de Deus. Muitos se utilizam, inclusive, de Jó, capítulo 42. Vocês vão verificar que ali no finalzinho de Jó, o que ele fala? O que ele fala para Deus? Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo está. Ele tinha experiência com Deus, mas Deus se revelou a ele de uma outra maneira. Agora, é tão interessante que bem no finalzinho, no último capítulo 42, Deus restitui tudo o que Jó perdeu em dobro. O que os mercadores da fé falam? Que Deus vai... É só você contribuir que Deus vai restituir em dobro. Falso. Quem está disposto a perder tudo em 24 horas? Tudo, tudo. A saúde, a família, a esposa... E sem ter a certeza de que vai ser restituído. Quem está disposto? Ninguém está disposto a isso, gente. Essa experiência foi de Jó. Mas revelou quem Deus é, como Deus trabalha. Revelou que Jó, apesar de ser temente a Deus, precisava ter mais intimidade com Deus e tudo isso o levou a ter mais intimidade com Deus. Esse é o verdadeiro valor.
Não é a riqueza financeira que é temporal, ou o fato de Deus ter dobrado o que Jó tinha, mas a intimidade com Deus. Só que isso aí fora não vende. E eles querem vender a palavra de Deus de alguma forma, dando uma falsa impressão para as pessoas de que se elas contribuírem, elas serão abençoadas financeiramente e que, portanto, você vai ter uma vida melhor. Pem. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é por aí. Então nós vamos trilhar um caminho para explicar melhor todas essas questões. Agora, olha só, que conclusão que Salomão chega a respeito de riqueza. Eu vou ler aqui Eclesiastes, capítulo 5, 10 a 15. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é ilusão. Em algumas traduções vai estar. Isso também é vaidade. Quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é então a vantagem da riqueza, se não ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos? O homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito. Mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Há ainda outro problema sério que eu vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade dos seus donos e dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como veio, assim vai. Apesar de todo o seu trabalho, nada poderá levar desta vida. Quem está falando aqui é o homem mais rico que já existiu. Não existiu homem mais rico, nem antes dele, nem depois dele. É isso que a palavra de Deus diz. E Deus sabia o que estava dizendo. E aí ele vira em Eclesiastes e fala o quê? Vocês podem repetir o que eu li aqui? Alguém gravou aí? A riqueza, o dinheiro, é ilusão, muita coisa aí é vaidade. Nós vamos ver que ele é necessário no decorrer do curso, sim, mas precisa ter moderação. Nós precisamos ter um entendimento correto. Essa nota é a nota de $100, esse aí é o Benjamin Franklin. O Tesouro Americano, ele é especializado em reconhecer nota falsa. Sabe como? Se especializando na nota verdadeira. Quanto mais especialista na nota verdadeira, quando ele pega uma falsa, na hora ele já percebe, ó, essa daqui não é verdadeira. Não dá para a gente ficar aprendendo ou se especializando naquilo que é errado, falso. Nós temos que nos especializar naquilo que é verdadeiro. Quando o falso aparecer, você mata na hora a dúvida, a questão. E é em cima disso que nós vamos trabalhar, conhecendo bem a palavra de Deus e sabendo lidar com os textos que falam a respeito de finanças, nós com certeza vamos estar mais bem preparados para lidar com a questão do dinheiro. Vamos lá, o dinheiro pode influenciar meu relacionamento com Deus? Não importa se positiva ou negativamente. Sim, obrigado, Yara. Gente, a Bíblia tem mais de 2.300 citações sobre dinheiro, sobre finanças. É muita coisa. Isso já dá uma pista para a gente do porquê. Porque Deus já tinha a ideia de que o homem possivelmente poderia trocar rapidamente Deus pelo dinheiro. E o dinheiro se tornar o quê? O ídolo. Muito facilmente. Muitos de nós, se não tomarmos cuidado, estamos seguindo esse caminho. Mas aqui vai o alerta. Vamos lá. Os recursos financeiros concorrem com Deus pelo domínio de nossas vidas. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções, servir a Deus e a Mamon. Esse momento é o momento do Sermão do Monte. É o momento em que Jesus está colocando ali questões morais para o povo. E logo depois desse texto, o povo judeu ficou abalado com o que foi dito ali. É a primeira vez que alguém coloca algo nesse nível, nesse sentido. E estremeceu o coração deles. Porque até então, eles sempre vincularam a bênção de Deus à questão financeira. Só que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Não é interessante isso?
Jesus, durante os 3 períodos de ministério dele, ele não tinha casa. Ele não tinha lar. Tudo o que ele usou e fez era emprestado. Nada era dele. Não é para a gente pensar? Que exemplo que ele está deixando para nós aqui? Desde o Éden, Deus ele tinha separado o homem para viver uma vida de paz, de tranquilidade no paraíso. A partir do capítulo 3, verso 17, veio a questão do trabalho árduo, do suor, da luta para se continuar vivo, a partir do pecado, no capítulo 3. Só que de lá para cá, irmãos, há uma tentativa do ser humano, estou falando do ser humano no modo geral, né? A gente costuma falar o homem, mas a mulher está inclusa, né? O ser humano, de uma forma geral, vem tentando forjar o paraíso. Mas como assim forjar o paraíso? Forjar o paraíso. E de que forma que o homem faz isso? Tendo muito dinheiro. Intuitivamente, o homem tem isso na cabeça. Ele quer viver no paraíso. Então ele forja, utiliza o dinheiro, os recursos financeiros. Só que aí tem uma questão. E aquele que é muito rico, mas extremamente rico? Não existe pesquisa porque há uma norma. Veja bem, eu não tenho informação se mundial, mas local, lá pelo menos na Baixada Santista, onde a gente reside, é proibido, por qualquer meio de comunicação, se falar em suicídio. Provavelmente aqui na capital, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil, isso seja comum. Você não vai verificar nos jornais informações sobre pessoas que se suicidaram. Mas se você for buscar, o principal índice de suicídio no Brasil está no bairro de Moema, em São Paulo. Por quê? Um dos maiores índices de suicídio do mundo está no Japão. Por quê? Vocês já pararam para pensar que são pessoas que de repente atingiram um certo nível, uma estatura financeira ou intelectual e chegaram num ponto em que nada mais faz sentido? Porque o sentido é o Senhor Jesus, é Deus, é intimidade com Deus. E se essa pessoa não tem e não faz intimidade com Deus, ela se perde. Ela se perde em si mesma. Ela acaba dando cabo da sua vida, porque ela acha que o dinheiro vai suprir essas questões. Só que aí ela chega num topo que não dá mais. Ela começa a entender que falta alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. E essa alguma coisa é Deus no coração. A gente veio aqui para falar de finanças, mas vocês percebem o impacto que isso tem na vida e no nosso coração? Mas será que o dinheiro ele pode comprar tudo? Vamos pensar aqui, vamos seguir uma lógica. Imagina você aí o colchão mais caro que você possa encontrar. 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Qual é o colchão mais caro? Você pode comprar o colchão mais caro do mundo, mas não tem como comprar o sono. Porque se você estiver preocupado com alguma coisa, esquece. Você não vai dormir. Pode ser o melhor colchão. Você pode ter a melhor casa, melhor apartamento, mas a harmonia do lar você não pode comprar. Filhos, pais, esposa, marido. Você não tem como comprar essa harmonia do lar. É impossível. Não tem dinheiro para pagar, para comprar. Muitos até tentam e se dão mal. Muitos até tentam. Você pode ter o melhor plano de saúde, pagar o melhor hospital, mas só que você não tem como comprar a sua saúde. Então vocês percebem que o dinheiro ele causa uma visão de que você pode tudo. Só que vamos voltar lá, porque Salomão disse, tudo é ilusão, tudo é vaidade. O homem mais rico, nós tínhamos que praticamente decorar Eclesiastes para entender melhor o que Salomão está querendo dizer. Olha, não teve ninguém mais rico do que eu. E olha qual é a conclusão que ele chega. Não é para a gente pensar? Quais são os maiores medos do ser humano? Você pode acrescentar mais alguns, mas os principais são: o ser humano ele tem medo de ser preso, passar fome, de ser assaltado e de ter um problema sério, grave de saúde. Esses são os principais medos. E aí o que o ser humano faz intuitivamente? Ele acaba acumulando recursos financeiros para poder suprir esses medos.
Isso é intuitivo, gente. Está no nosso DNA esse negócio. É automático. Mas o interessante é que, se você for lá em Mateus capítulo 4, no momento que Jesus é tentado, irmãos, Jesus não precisava ser tentado. Ele foi tentado para nos deixar exemplo de como é que as coisas acontecem. Não tinha necessidade de Jesus ser tentado. Para pensar para você ver. Mas por que foi? Para nos deixar exemplo. E quais são as artimanhas do diabo? Quais são os artifícios que ele utilizou? Para pensar. Jesus já estava por um período longo de jejum. Olha, ordene que essas pedras se transformem em pão. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. Levou Jesus para o mais alto, lá para a torre da igreja. Olha, se você se lançar daqui lá embaixo, os anjos, né, você não vai se machucar. Os anjos vão te segurar. O que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aliás, não põe à prova, né? O Senhor seu Deus. E de novo, ele leva Jesus para o alto monte, mostra cidades, a glória. Olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar isso aqui tudo. Isso aqui tudo vai ser seu. E aí o que Jesus responde? Adore apenas o Senhor teu Deus. É isso mesmo? E sirva somente a Ele. Então vocês percebem que o diabo, ele utiliza dessas mesmas artimanhas, desses mesmos argumentos, para tentar enveredar o homem lá na mente dele, inculcar nele a ideia de que ele precisa acumular riqueza. E não é à toa que Jesus, no momento em que ele está no Sermão do Monte, ele faz essa colocação, que é justamente essa que está aí na tela de vocês: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Como o dinheiro pode influenciar meu relacionamento com Deus? Lucas 6, 31, 34. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lucas, capítulo 6, 31, 34. Como buscar o reino de Deus? Muitos acham que é só vindo para a igreja. Também. Muitos acham que é vindo na escola bíblica dominical. Também. Um dos passos que você precisa dar é lá, no seu quarto, se ajoelhar. Se você que está aqui, eu não conheço todos, não entregou ainda a sua vida para Jesus, faça isso. Deus, de que maneira que eu posso servi-lo? Procure a mim, procure o pastor, procure pessoas da igreja com quem você possa... Olha, eu gostaria de servir na igreja. Pronto, você já está buscando o reino de Deus, você já está se colocando à disposição para servir, para atuar. Alguns já têm atuado, né? Mas, irmãos, não vamos ficar presos ao domingo. Eu cresci aprendendo que o domingo é o dia do Senhor, de fato. Não discordo disso. Mas como é que fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Como é que fica? Tinha um pastor que ainda brincava com a gente, né? Irmãos, o domingo é de Deus e o resto é do diabo? Não, é de Deus também. Então, essa questão do reino de Deus, que parece, não, é algo empírico, você precisa transformar em algo concreto. Se colocando diante de Deus. Se envolvendo com a vida de pessoas. Esse material que a gente está trabalhando aqui é um material de discipulado. Olha, eu não sei nem por onde começar. Ótimo. É um bom momento para começar um discipulado. Puxa, tudo isso que você está falando eu já ouvi, já aprendi alguma vez. Ótimo. Você está pronto para discipular alguém. Você percebe que você sempre vai ter os dois lados. Um irmão um pouquinho mais maduro e um que ainda está chegando, e um vai ajudar o outro a crescer. Se vocês não lembrarem de nada do que eu falei,
guardem apenas o que eu vou falar agora. Só tem uma coisa que você vai levar para o céu. Uma coisa. As pessoas que você levou para Jesus. Mas nada. Nada. E é claro que você vai encontrar outros que outros levaram para Jesus também, né? É só você olhar para o lado. Olha um para o lado do outro aí, ó. Pode olhar, marido e esposa, olha para o lado. São essas pessoas que vão estar lá. Você quer buscar o reino de Deus? Sirva. Como o dinheiro pode influenciar meu relacionamento com Deus? Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. E, agora, Paulo está falando que crente cristão não pode ser rico? É isso aí que ele está dizendo? Irmãos, nós precisamos nos atentar para o contexto. Paulo aqui está dando um alerta para Timóteo, justamente do que eu comecei falando, os mercadores da fé. Olha, tem gente ensinando coisa errada. Esse pessoal está agindo com falsa devoção, ensinando coisas erradas. Esse pessoal só está preocupado com o bolso deles. Paulo já deu esse alerta, gente, há 2000 anos atrás. E o que a gente está vendo na atualidade é réplica de coisas que já vem acontecendo. Está piorando? Tá, por causa da televisão, por causa da internet. Tudo isso vem impulsionando as coisas erradas. A gente também espera que impulsionar as coisas corretas e certas, né, em nome de Deus. Mas as coisas erradas estão por aí. Existe uma divisão de tarefas. Tem uma parte que é responsabilidade de Deus e tem uma parte que é responsabilidade nossa. A gente vai ver no decorrer desse tempo, desse estudo, que há uma divisão aí de tarefas, né? Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. Este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Irmãos, em Salmos 24:1 vai estar: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Ageu 2:8, a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. E por aí vai. Esse texto é um momento ali em que só Davi separou 105 toneladas de ouro para a construção do templo. Só para vocês terem uma ideia. Gente, 1 tonelada são 1000 quilos. 1 tonelada são 1000 quilos. Ele separou 105 toneladas de ouro. Fora a prata, fora outras pedras preciosas. E isso todo, o povo de Israel se juntou para dar, diz a palavra, dar generosamente para a construção do templo. Não foi Davi quem construiu o templo, quem construiu foi Salomão. Mas o que eles juntaram de riqueza, e é aí que Davi faz essa oração e termina de que forma? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Irmãos, quando você pensa em dar os 10%, nós precisamos nos lembrar que Deus já nos deu, na verdade, 100. Você está devolvendo só 10. Está escrito aí. Nós só estamos devolvendo. É Ele quem vai cuidar da sua promoção, do seu emprego, do seu desemprego. É Ele quem vai cuidar. Se os seus negócios vão bem ou vão mal, é Ele quem está ali comandando tudo isso. Não é o patrão, o chefe. Nossa, eu tenho um chefe tão chato. Gente, meu papel ali é testemunhar. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ali na parte envolvendo o trabalho. Nossa responsabilidade, agora vai pegar, hein? Mas aqui Paulo, assim eu e Paulo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. Mas, Sandro, Paulo aqui não está falando do Evangelho? Irmãos, no momento em que você toma uma decisão para Jesus,
virou uma coisa só. Reino de Deus é uma coisa só. A gente tem a tendência de, não, mas o meu trabalho é uma coisa secular. É espiritual também. Para de achar que uma coisa, não, espiritual é só o que o pastor André faz, o professor da escola bíblica dominical, isso é espiritual. Amados, tudo na sua vida precisa ser espiritual. E o que não for espiritual é pecado. Andar de bicicleta é espiritual, ir ao cinema é espiritual. Não, foi ver filme pornográfico, não é mais. Deu para vocês entenderem? O trabalho é algo espiritual. Agora, a depender do seu comportamento lá. Aí aquele local de trabalho pode se transformar no inferno. É lógico. Tudo vai depender do seu coração, de como é que você está com Deus. É interessante porque essa questão de ser servo, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e pediu para que os filhos dela se sentassem do lado de Jesus no céu. E aí Jesus falou, peraí, não é bem assim. No meu reino é diferente. Quem quiser liderar, que sirva. É diferente aí do mundo. No mundo as pessoas querem, o autocomando para quê? Para mandar nos outros. Opa, o reino de Deus não funciona assim. Quanto mais na liderança você estiver, mais servo você se tornará. E se você for líder e não for servo, tem alguma coisa errada. Primeira disponibilidade é servir. Mas servir o quê? Servir o reino, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Gente, eu não quero, digamos assim, complicar muito, mas eu quero me basear nessa palavra encarregado aí, né? A gente vai parar para ver um pouquinho mais sobre ela. Mas antes eu quero dar um destaque para vocês, para essa passagem, apesar de ser um pouquinho mais longa, mas vale a pena. A igreja aqui ainda não tinha sido instituída, esse texto é o texto de Lucas, capítulo 8. Não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus. Ele levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Gente, a igreja não tinha sido formada ainda. Mas não é interessante? Olha aí a economia de Deus, né? Olha que coisa interessante. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Não tem outros aí. Não eram os homens, eram as mulheres. Só que tudo isso era feito com dinheiro da onde? Do trabalho. Irmãos, elas financiavam a obra do Senhor Jesus. Quantas vezes você passa por esse texto, já leu algumas vezes, mas nunca prestou atenção? Passa desapercebido. E, no entanto, agora, 2000 anos depois, você fica ali pensando em quanto que você vai contribuir. Para pensar um pouquinho. Agora, tem um dado interessante aqui. Por que a palavra diz que o marido de Joana, Cusa, era administrador do rei Herodes? O cara era rico, gente, se liga. Tinha gente com altas posses financiando o evangelho. Financiando o Senhor Jesus ali. Mas rico, não. Rico pode ter dificuldade em aceitar o Senhor Jesus. Mas não tem nada que proíba, não existe passagem na palavra de Deus que diga isso. Existe dificuldade por causa da troca. Preferem adorar mais o dinheiro do que a Deus. Isso é real, isso é um fato. Mas não é um fator impeditivo de a pessoa tomar uma decisão para Jesus. E se Jesus toma conta do coração da pessoa, vai o dinheiro dela junto. Não vai só o coração, vai tudo que ela tem. Nós não lemos aqui que tudo é dele? Vamos voltar para o texto. Eu vou complicar um pouquinho aqui, mas vocês vão entender. Vocês viram aqui no texto que está escrito assim, eu e Apolo, ou seja, Paulo e Apolo devem ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus.
Esses mistérios aí que ele está se referindo é a apresentação do evangelho que está oculta para alguns e precisa ser revelada. É o reino de Deus que ele está se referindo. Aí olha só, encarregados, em algumas traduções vai aparecer despenseiro. Despenseiro já dá uma ideia para você que é aquele que cuida da dispensa. Aí vai para o grego, oikonomos. Oikonomos não parece economia? E aí nós vamos para o latim, majordomos. E aí? O que tudo isso significa? Administrador da casa. Ih, Sandro, complicou. Tudo isso é igual a mordomo. Mordomo que é aquele que fica com a bandejinha assim, com aquela roupinha de pinguim. Essa normalmente é a visão que a gente tem, não é? Para pensar para você ver. Só que vamos lá para o Antigo Testamento, um camarada que é muito comentado. José, no Egito, quando ele foi levado como escravo, ele se tornou administrador da casa de Potifar. E o que José fazia, Deus estava com ele e dava tudo certo. E Potifar prosperou com isso. Gente, o que José era? Mordomo. Administrador da casa. A gente acabou de ouvir agora sobre Cusa, administrador da casa de Herodes. Mordomo. Sandro, não estou entendendo nada. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Quem são esses caras aí? É o Alfred, mordomo do Batman. Gente, o Batman não é ninguém sem esse cara. Ele cuida de tudo. Até no momento que o Batman está numa situação complicada, o Alfred aparece do nada e salva o cara. Só que essa figura na história, ele não é só mordomo, ele foi o tutor do Batman. Ele não é só fiel à figura do Bruce Wayne. Ele é fiel aos pais do Bruce Wayne que haviam falecido. A história é interessante. O que esse camarada faz? Cuida de todos os bens. Nós somos a mesma coisa. Nós cuidamos dos bens de Deus. Mordomia cristã. Pessoal, apaga. A mordomia tem 2 significados, né? A língua portuguesa é complexa, gente. Mordomia pode ser um conjunto de vantagens, é o item 1. Mas também é a função do mordomo. Então apaga o primeiro conjunto de vantagens. Ah, mas a mordomia cristã? Puxa, ser cristão traz mordomia? Talvez. Mas acho que não. A gente não percebe no Novo Testamento ali os apóstolos vivendo em mordomia. Nenhum deles. Nenhum deles. Então, se está muito na mordomia, será que não tem alguma coisa errada? Estou pegando um gancho aqui, tá, gente? Mas vamos ficar com a função de mordomia como função de mordomo, daquele que cuida, que administra a casa de Deus. Tudo bem? Nossa responsabilidade. Quando reconhecemos Deus como o proprietário de tudo, entendemos que cada decisão de investir ou gastar é uma decisão espiritual. As decisões de gastar e economizar tornam-se tão espirituais quanto as decisões de dar. Ah, eu sou muito doador. Mas você precisa entregar para Deus essa questão de você ser bastante doador e saber, Deus, quanto, como, para onde. Muitas vezes nós empregamos mal os recursos que Deus tem nos dado. Nós tomamos posse deles como sendo estritamente nossos e não perguntamos para Deus de que forma que Ele quer que a gente utilize aquilo que Ele nos deu, os bens que Ele tem nos dado. Agora, olha só que interessante. Vocês estão vendo essa figurinha aí? É a história da viúva pobre, lá em Lucas 21. Né? Ela deu tudo que tinha, apenas 2 moedas. E aí, na visão humana, gente, ela não deu nada. E aí Jesus vira e diz o quê? Ela deu tudo. Ela deu mais que todos os outros. Como assim? Ela deu tudo que ela tinha. Ué, mas por que ela não deu só os 10%? Pegou, hein? E aí? Jesus não quer o nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Ele não quer o nosso dinheiro. Eu venho de um espaço, de uma igreja local, em que tinham pessoas que não davam 10%. Davam 15%, 20%, 30%. Davam muito mais. Ah, mas eu me sinto bem dando 30%. Continue. Mas se você puder dar... Nós vamos ver um pouco mais disso em contribuição. Mas o que estava preocupando nessa passagem da viúva pobre? O pessoal rico que dava do que sobrava. Isso é extremamente
irritante. Porque não é pelo valor, é pelo coração do indivíduo. E Jesus nos deixa esse exemplo como que, ó, tá vendo? Acorda, gente, olha aí a questão toda. Acorda. Não é o valor, não é o dinheiro, é o seu coração, onde ele está. Tinha um pastor, isso já vai fazer muitos anos, que uma mulher foi reclamar para ele, pastor, no final do culto, eu não sei por que o senhor fala mais sobre a minha bolsa do que sobre o meu coração. Aí ele virou para ele e falou assim, é porque o seu coração está dentro da bolsa. Vocês vão verificar que logo ali embaixo está trabalho árduo, investimentos, economize, filhos, treine, gastos, sábios, dívidas, evite, conselho, busque, honestidade absoluta, contribuições generosas. E no meio, mordomo fiel. Vamos lá, sobre trabalho. Tudo que fizer, faça bem feito. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos nem trabalho. Lá não há conhecimento nem sabedoria. Irmão Salomão aqui, ele nos orienta a sermos o melhor naquilo que fizermos. O melhor. Então não importa se você é empresário ou estagiário. Dê o melhor de si. Não importa o que você faça. Os seus negócios, se você é chefe, se você é subalterno, não importa. Seja exemplo, faça bem feito aquilo que te derem para fazer. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando, não. Eu só estou repetindo aqui, igual o papagaio. Só estou colocando para vocês aonde está. Está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Nós precisamos ser testemunhas, exemplo onde nós estivermos. E uma forma de ser exemplo é fazendo bem feito aquilo que te derem para fazer. A viúva e o azeite. Samaria, 850 a.C. Uma esmola! Por favor, uma esmola! Por favor, uma esmola! Eu sou pobre, me ajudem, por favor! Eu sou muito necessitado! Me ajudem! Nossa, mas outro filho já? Nossa! Olha! Ai, eles estão fazendo alguma coisa! Ai, eu já estou ali! Cada vez mais caros, mais altos. Seu sacrifício vai ter aqui. Não. Meu Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a pagar essa... Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você tem? Não. 13. Será útil na minha plantação. Os 2 serão. 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos. Eu voltarei logo. Por que ela está assim desesperada? O que será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Me ajudem, por Deus, me ajudem! Profeta Eliseu! Eu sou muito necessitado, me ajudem! Profeta Eliseu!
Profeta Eliseu, Olá. seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. Rápido, traga mais vasilha. Não há mais. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Fizemos Eu o que lhe o senhor digo, mandou. venda o seu azeite e pague suas dívidas. Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Obrigada, profeta. Obrigada.
Vocês já imaginaram dar seus filhos como pagamento de dívida? Se você ainda não tem filho, você se imagina então sendo levado por pessoas estranhas para trabalhar numa lavoura. Qual é a parte de Deus e qual é a parte da viúva nessa história? Só para lembrar, nós vemos no Novo Testamento a multiplicação dos pães, mas vocês acabaram de presenciar ali em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, a multiplicação do azeite. E vocês percebem o impacto que isso teve na vida da viúva? Agora, Deus não poderia ter feito de uma outra forma? Mas o que Ele queria? E o que Ele nos ensina? De que forma que Ele quer agir? Irmãos, tem muitas pessoas que querem que Deus faça o que o diabo pediu, transforme simplesmente a pedra em pão. No entanto, Deus quer que nós trabalhemos. Ele incentivou ali o trabalho, ele só deu o pontapé inicial. Mas quem vendeu, quem separou, ela envolveu os vizinhos, envolveu os filhos. Quem separou o azeite, quem vendeu, foi ela. E das lições que a gente precisa tomar aqui é imaginar que Deus ele é poderoso para fazer qualquer milagre. Mas vai ter a parte de Deus e vai ter a nossa parte sempre. E tem gente que espera que seja como no Egito, que caía do céu. Deus tem poder para isso? Tem, tanto que fez com o povo no Egito, com o povo de Israel. Teve o maná, teve as codornizes. Mas nesse caso, ele apenas acrescentou o azeite para que ela pudesse vendê-lo e envolveu todo mundo, envolveu os filhos, os colocou para trabalhar. Né? Acho que esse é o ponto principal. Deu a vara lá para pescar, entendeu? De que forma que Deus nos abençoa com o trabalho? Ele nos dá sustento, foi o que aconteceu com ela. Podemos abençoar a vida de outros com nossas habilidades. Eu imagino que aquele azeite era assim, melhor que o do Gilmar e da Edna, né? O trabalho nos traz dignidade, desenvolve o nosso caráter. Podemos dar testemunho de Deus no nosso trabalho. E aí eu quero fazer um gancho aqui. O que acontece com jovens que não foram orientados a trabalhar desde criança? Olha aí a resposta. Sempre dependerão de alguém para sustentá-los. Não desenvolverão suas habilidades. Não terão objetivos claros na vida. Serão imaturos em muitas áreas da vida. E, por fim, terão caráter distorcido. Então, a pior coisa que pode existir, aspas aqui, tá? É paparicar o filho e achar que ele não tem que fazer nada. Aí sabe o que a gente está desenvolvendo na nossa época? O nem trabalha, nem estuda.